É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 41 minutos, manhã do dia 22 de outubro de 2025, queridos. E agora você também nos acompanha através da nossa rede social, Facebook, e em seguida canal Conectado ao Sagrado, e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Hoje, impreterivelmente, começamos um pouco mais cedo em função de um compromisso assumido, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é Deus em todo o tempo. Amém? Queridos, vamos estar orando nesse momento a esse Deus glorioso, com certeza que a sua misericórdia renovou-se nesta manhã. Por isso estamos alegres. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia, ó Pai. Em tuas mãos eu os coloco como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, de vício, de prostituição, de desânimo, de inveja, de ódio, de culpa, de raiva, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, hoje no nosso devocional eu quero trazer um tema bastante forte para estes dias. O tema é confiando em Deus em tempos de crise. E o salmo que nós vamos ler, o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, em algumas versões, na angústia. Então, imagine-se numa manhã de tempestade, com ventos fortes, que assolam tua casa, com trovões, que estrondam aquele barulho ensurdecedor, e ao mesmo tempo essa sua casa está numa ilha e o mar em volta, revolto. Então você olha ao redor e percebe que tudo parece desmoronar. Suas finanças, sua saúde, seu relacionamento. E nesse momento, qual seria a sua reação? Uma pessoa normal seria o desespero e o medo. Ou essa pessoa poderia, no meio do caos, encontrar uma âncora firme. Então hoje nós vamos explorar uma das promessas mais poderosas de Deus para o momento de crise, que é Ele próprio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Então esse versículo não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de confiança inabalável que pode transformar nossa perspectiva diante das tempestades da vida. Ontem, inclusive, à noite, o nosso filho Bruno, ele estava um pouco com o estômago ruim, né? E nós estávamos conversando, eu e a Rosana conversamos com ele, que nós passamos muitas coisas já ruins na vida. Eu comentei com ele, né? Eu já fiquei ruim, já fiz quimioterapia, já rompi o tendão, né? Então, mas Deus é o socorro presente. O Salmo 46 foi escrito em um período de grande insegurança para o povo de Israel. Enquanto o reino de Judá enfrentava ameaças de nações inimigas e calamidade, o salmista exorta o povo a confiar em Deus, mesmo em meio ao caos. Historicamente, o salmo é atribuído a Neemias ou aos filhos de Coré, e possivelmente foi composto durante uma crise nacional. Talvez durante o cerco de Jerusalém ou uma invasão estrangeira, mas em seu contexto o povo experimentava insegurança. Mas o salmista chama a atenção para a presença constante de Deus como refúgio e proteção. Então é assim que o salmo serve como um lembrete eterno de que, independentemente das crises externas, Deus permanece firme como a nossa fortaleza. Deus permanece firme. Esse versículo
revela aspectos profundos do caráter de Deus. Primeiro, refúgio e fortaleza. Isso indica que Deus é aquele, é o único que nós podemos correr em segurança. Ele é um abrigo contra o medo e a ameaça. Deus é o nosso refúgio seguro. Não é uma segurança passageira, mas Deus é uma fortaleza eterna. E quando fala do socorro bem presente, Deus não é um refúgio distante, mas é um socorro imediato, presente em nossas angústias, em nossas tribulações e nossas lutas. Precisamos crer e saber que a presença de Deus é real, atuante e oportuna. Terceira frase é confiar em Deus em tempos de crise. A confiança em Deus não é uma esperança vazia, mas é uma certeza fundamentada na fidelidade do seu caráter. Mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, podemos confiar que Deus permanece firme. Quando a gente fala de Deus, do hebraico Elohim, é uma palavra plural que enfatiza o poder e a majestade de Deus. E mesmo sendo plural, é usada com singularidade, destacando a sua unidade e soberania sobre a vida de cada um. Deus age na vida de cada um de maneiras diferentes, na minha vida e na sua vida. Nós vemos as coisas diferentes, porque Deus age diferente na minha vida e na sua vida. E quando fala do nosso refúgio, da palavra hebraica Migdá, significa um lugar seguro, uma fortaleza ou um esconderijo. Indica proteção em tempos de perigo. E fortaleza é Migdal. Refúgio é Migdá. Fortaleza é Migdal. Ou seja, uma torre ou a muralha que oferece segurança e fortalecimento e força. E a frase socorro bem presente, que é Ezebeion Tizar, é o socorro. Ezer é socorro, significa ajuda ou auxílio. Beion significa num dia ou em tempo de. E Tizar é angústia ou tribulações. Ou seja, a expressão indica ajuda que é disponível e efetiva, especialmente em momentos de angústia, em momentos de tribulação. É esse Deus que nós servimos. Não tenha medo. Deus está presente contigo. Creia. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Uma curiosidade nesse Salmo 46:1 é que no hebraico a estrutura da frase reforça a ideia de que Deus é uma ajuda que não apenas existe, mas que é imediatamente acessível quando mais precisamos. Por isso que a frase é o socorro bem presente, ou seja, sempre disponível. Em Isaías 41:10 nos diz assim, abre aspas, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. E o próprio salmista, no Salmo 91, versículo 2, assim, direi do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a batalha não é tua, mas de Deus. Então estes versículos reforçam a ideia de que Deus é um refúgio seguro e um auxílio constante em nossas vidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas encontraram esperanças em relatos de refugiados que confiaram na proteção de Deus. Um exemplo é a história de Currietebon, que mesmo em campos de concentração, confiou na presença de Deus como seu refúgio. Sua fé inspirou outros a confiar na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Outro exemplo é a construção de fortalezas e castelos na Idade Média, que simbolizavam um lugar seguro onde os habitantes poderiam se refugiar contra invasores. Então, assim como esses castelos
protegiam seus habitantes. Deus é nosso castelo espiritual, nossa fortaleza inabalável. E o Salmo 46, versículo 1, aponta para a maior manifestação do refúgio de Deus em Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus se tornou nosso refúgio supremo, aquele que enfrentou nossa maior crise, a separação de Deus por causa do pecado. Essa foi a nossa maior crise que Jesus enfrentou. E ele enfrentou para nos oferecer salvação, paz e segurança eterna. Então Jesus é o socorro bem presente que nos ajuda a atravessar as tempestades da vida e também nos oferece uma esperança que ultrapassa as crises temporais. Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. E Jesus também disse: tudo que pedides ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar o Salmo 46:1 na prática, no nosso dia a dia? Primeiro ponto é a confiança inabalável em Deus. Mesmo nas crises pessoais ou coletivas, podemos confiar que Deus é nosso refúgio. Devemos cultivar essa confiança diariamente, lembrando que sua presença é constante. Deus está aqui, Deus está aí onde você está. Segundo ponto, prática de oração e busca de Deus. Em momentos de angústia, devemos recorrer a Ele com oração, reconhecer a sua presença atuante. Terceiro ponto, compartilhe essa esperança. Quando você compartilha, você alimenta a sua fé. Ou seja, como cristãos somos chamados a ser testemunhas de que Deus é nossa fortaleza, ajudando outros a encontrarem refúgio nele. E, por último, viver com perseverança. A crise não é o fim, mas uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus e fortalecer a nossa fé. Então, o Salmo 46:1 nos ensina que diante de todas as tempestades que enfrentamos, sejam elas pessoais, familiares, ou até mesmo em nível de comunidade nacional, no país, nós podemos confiar e afirmar que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Graça e paz. E para